Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a total dependência da graça de Deus. O tema, oração, para transformar a vida e a história. Hoje nós vamos ver a oração nos transforma. Por que será que a oração nos transforma? Porque muitas das vezes nós temos uma visão totalmente errada da oração, do propósito da oração, ou seja, do objetivo da oração e da resposta de Deus para o nosso coração. Então vamos ver um pouquinho sobre a oração nos transforma. Para que orar se Deus sabe de tudo? Como assim? No verso de número 8 de Mateus capítulo 6, Jesus diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, se Deus Pai sabe o que nós temos necessidade antes de pedir, por que orar? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Por que eu vou orar se Deus é soberano, Deus conhece todas as coisas? Perante esse estudo, nós vamos falar um pouquinho mais o porquê que nós temos que orar. A princípio, quero te dizer que nós oramos para mostrar a Deus a nossa humildade, o reconhecimento que nós somos frágeis e dependemos do poder e do amor, da misericórdia, da graça de Deus, reconhecendo que Ele está no controle e Ele quer saber o que realmente nós queremos, o que realmente é necessidade naquele momento para a nossa vida. Então, a oração é justamente para mostrar a Deus que nós somos filho e Ele é o Pai. Nós somos alvos do amor e da misericórdia de Deus, e Ele é o soberano, Ele é a autoridade suprema que está no controle de tudo em nossa vida e nas circunstâncias que nos rodeiam. É por isso que nós oramos. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Jesus ensinou a orar para que pudéssemos ter acesso ao Pai com um coração humilde e simplicidade em entender o agir de Deus e se render à sua vontade, ou seja, ser submisso à vontade de Deus. Não é o que eu quero, e sim o que Deus quer e o que Deus vai fazer da maneira como Ele quer e na hora que Ele quer fazer. Qual é o objetivo da oração? Quando nós oramos, qual é o objetivo da nossa oração? Você vai me responder, olha, alcançar a bondade de Deus, alcançar a misericórdia de Deus, alcançar o agir de Deus. Sim, é isso. Mas muitas das vezes as pessoas oram com o objetivo errado. Eu vou orar para informar a Deus o que eu quero. Eu vou orar para pedir o que eu quero que Deus, olha você vê, o que eu quero que Deus realize e que Deus transforme. Será que é isso mesmo? Então vamos ver. Ao contrário do que muitos pensam, a oração não tem objetivo de informar Deus sobre alguma situação. Como nós vimos anteriormente, para que orar se Deus sabe tudo? Então nós não precisamos informar a Deus sobre alguma situação, Ele sabe. Para Ele, desconhecida, ou de fazê-lo mudar de ideia sobre alguma decisão que tomou. Então, nós não vamos informar a Ele o que está acontecendo e nem tentar fazer mudar a ideia de Deus, porque Ele é o soberano. Não é Deus quem precisa ser transformado no modo de pensar e agir. Nós precisamos. A oração é uma das maneiras que Deus usa para nos transformar. Vejamos o exemplo de Jonas. Ou seja, nós oramos informando a ele o que está acontecendo, nós
pedimos o agir dele, mas Deus vai agir da maneira como ele quer. Nós não vamos transformar o coração de Deus, mas ele vai transformar o nosso coração. Há uma frase que eu gosto muito que diz assim: às vezes Deus acalma o mar, às vezes Deus acalma o marinheiro, e às vezes Deus acalma tanto o mar quanto o marinheiro. Então Deus transforma ao que está ao nosso redor e ao que está dentro de nós. Quando nós olhamos para o exemplo de Jonas, que está no livro de Jonas, capítulo 2, versos 7 a 9, nós vamos ver que Jonas foi chamado para uma missão, capítulo 1. Só que Jonas, no seu coração, ele já havia condenado Nínive, porque Deus falou para ele, vai lá em Nínive, fala para ele que eu vou destruir a cidade se eles não mudarem de atitude. E Jonas condenou a cidade de Nínive, disse, eu não vou lá. E ele fugiu para Tarsis. E no meio da viagem, ele foi jogado ao fundo do mar, um grande peixe o engoliu. E lá, no ventre daquele grande peixe, ele orou. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aqueles que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Quando ele estava lá, ele reconheceu que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas. E ele muda o seu coração, ele fala assim, olha, aquilo que eu votei eu pagarei, do Senhor pertence a salvação. E Deus ordenou ao peixe, depois de ter transformado o coração de Jonas, para vomitá-lo na terra. E ele foi para Nínive e lá pregou a palavra do Senhor. Então, o objetivo da oração não é transformar a Deus, não é mudar o coração de Deus, mas é buscar em Deus a transformação da nossa vida e da nossa situação. A oração conduz à humildade e submissão. Então, a oração que transforma, nós vamos ver que, assim como Jonas, Deus, ele vai transformar o nosso coração. Então, a partir de agora, nós vamos ver o porquê orar. Porque nós temos que ter um coração humilde e um coração submisso a Deus. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, ter a oração como hábito nos coloca em nosso devido lugar. Ou seja, significa que quando a oração se torna prática, piedosa e perseverante, a postura de quem ora é progressivamente transformada. Ao ensinar os discípulos a orar, Jesus também ensinou a postura que se deve ter a orar. Vejamos, na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, verso 9, a primeira parte da oração diz, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estais no céu. O que Jesus está ensinando aqui? Nós vamos ver que Jesus está mostrando que o essencial, é essencial que o cristão tenha consciência de estar na presença do Pai. Então Jesus está falando para os discípulos, olha, o Pai Nosso que estás no céu, você não está na presença de qualquer um, você está na presença do Deus Pai Todo-Poderoso. E tem que ser humilde em reconhecer quem é Deus e quem é você. E aonde Deus está? Está nos céus. Então, estamos conscientes de estar na presença do Pai, que habita no céu, que do lugar santo governa soberanamente todas as coisas.
Então, soberanamente, Ele está governando todas as coisas e está atento às situações. Aí você vai falar assim, então por que nós erramos? Por que nós pecamos? Deus está no governo, mas Ele nos deixa a escolher entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. Mas na oração, nós temos que estar cientes, conscientes que estamos na presença do Deus Pai Todo-Poderoso. Lembrando de nossa posição, ou seja, quem somos, nossa postura será de humildade e submissão. As orações serão feitas cada vez mais teocêntricas, mais a Deus, valorizando o que Deus valoriza e requer de nós. E serão cada vez menos egocêntricas, ou seja, menos para mim, menos para a minha realização, buscando uma lista de desejos. Precisamos aprender urgentemente a orar assim. Então, preste atenção na continuação do Pai Nosso. Primeiro, Jesus nos ensina a nossa postura. Deus é o Deus Pai Todo-Poderoso e eu, um miserável pecador, me rendendo como um coração humilde, me humilhando na presença desse Pai Todo-Poderoso, né? Tirando todo o meu ego, orando ao Deus Todo-Poderoso. E assim, buscando urgentemente o que é uma realidade em nossa oração. Então vamos lá. As 3 primeiras petições da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou dizem respeito ao que mais devemos desejar e valorizar. Primeiro, o nome de Deus seja santificado. Ou seja, a minha vida deve santificar o nome de Deus. O meu pensar, o meu falar, o meu agir devem demonstrar a santidade de Deus. Ou seja, eu tenho que fugir de toda aparência do pecado para viver uma vida santa, para estar diante do Deus Santo. Segundo, o reino de Deus estabelecido. Eu tenho que clamar para que o reino de Deus seja uma realidade na minha vida e na vida deste mundo. E terceiro, a vontade de Deus seja realizada de maneira plena e perfeita. Não seja como eu quero, mas como Deus quer. É assim que Jesus nos ensina a orar no Pai Nosso e lá no jardim do Getsêmani, antes de ir para a cruz. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Está aqui em Mateus capítulo 6, verso 9 a 10. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa deve ser uma oração humilde e uma oração submissa. Esse deve ser uma postura de um coração humilde e de um coração submisso ao Senhor. Segundo, a oração fortalece a fé. Em segundo lugar, a oração é a maneira que Deus usa para fortalecer nossa fé. Os personagens bíblicos, é só você ler Hebreus capítulo 11, passaram por desafios iguais e até piores do que os nossos. Eles conseguiram vencer através das orações, dos louvores e da adoração. E assim, a confiança em Deus era fortalecida. Então vamos lá, vamos analisar o exemplo de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel. Você está vendo aqui ele reconhecer a quem ele está orando. O Senhor, Deus de Israel, o Pai nosso que está nos céus, nosso Pai da eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Aqui ele reconhecendo toda a autoridade de Deus. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder.
contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos, ele com o coração grato, uma oração de gratidão, e louvamos, uma oração de louvor, o teu glorioso nome, porque quem sou eu? Agora ele reconhece, quem é ele? Miserável pecador. E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? E ele reconhece quem é o povo que pode dar estas coisas. Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Ele reconhecendo a soberania de Deus, tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, do verso 10 a 14. O que é que nós vamos aprender aqui? Essa oração em forma de louvor, após organizar os materiais que seriam usados na construção do templo. Davi expressa o reconhecimento de quem é Deus e ele reconhece quem ele é, mostrando humildade e assim a sua fé é fortalecida. Davi não estava confiante no que o povo havia feito para Deus, mas sim no que Deus estava fazendo por meio do povo, de acordo com a vontade divina e para a glória divina, para a glória da sua própria glória. Então, você vê, a oração é fortalecida quando reconhecemos quem é Deus, quem nós somos e o que realmente necessitamos de Deus. Deus fortalece a nossa fé. É por isso que nós temos que pedir sempre, Senhor, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso interior para viver uma vida que glorifique a Ti. Assim, a oração vai transformar, ou seja, fortalecer a nossa fé. E terceiro, queridos, a oração purifica o coração. Em terceiro lugar, a oração purifica o coração. Como vimos na oração de Davi, ele pergunta, quem sou eu? Quando nos aproximamos de Deus, conscientes da sua santidade, conscientes da santidade de Deus e do fato de sermos pecadores, é impossível deixar de confessar os nossos pecados. Assim foi com Davi, assim foi com Daniel, assim foi com Josué e lá em Ai, quando o povo pecou contra Deus e foram para a batalha e foram derrotados, Josué teve que fazer o povo confessar os seus pecados. Nínive teve que se confessar os seus pecados. Colocou pano de saco e cinza sobre a cabeça, quando Jonas disse que o povo deveria confessar o seu pecado. Então, vejamos o exemplo do profeta Isaías, quando viu a glória do Senhor. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, tocou com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías 6, versos 5 a 7. Então Isaías viu a glória de Deus e ele fala, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei. E ali ele recebeu o perdão de Deus. Deus o purificou de todo o pecado. Então, queridos, a oração busca a purificação do nosso coração. Tiago nos orienta a confessar os nossos pecados. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza.
humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago capítulo 4, verso 8 a 10. É desta forma que nós temos que nos aproximar em oração a Deus, com um coração humilde, com um coração submisso, com um coração desejoso de ser purificado, lavado e redimido pelo sangue de Cristo Jesus. E assim Ele vai transformar o nosso coração e fortalecer a nossa fé. Então, queridos, se orarmos da maneira como a palavra de Deus nos ensina, com humildade, louvando a Deus e confessando os nossos pecados, Deus certamente nos ouvirá. Quando oramos como devemos, somos transformados, somos conduzidos à humildade. A nossa fé é fortalecida e o nosso coração é purificado. Irmãos, a oração que transforma é a oração que não muda Deus, mas muda a nossa vida. Não transforma o desejo de Deus, mas transforma o nosso desejar sermos cada dia mais santificados para viver na glória de Deus. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? A oração que nos transforma. Para que orar se Deus sabe de tudo? Para mostrarmos que temos um coração humilde e submisso, para mostrar que estamos buscando fortalecer a nossa fé e termos o nosso coração purificado. Qual é o objetivo da oração? Buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar. Senhor, humildes, submissos na Tua presença, reconhecemos que somos fracos na fé, que somos pecadores e precisamos ser fortalecidos e purificados de todo pecado e de todo mal. Transforma-nos, ó Pai. É o nosso desejo, é a nossa súplica, é o nosso clamor neste momento. Abençoe cada família, Senhor Deus, cada casamento. Pessoas que precisam também ser transformadas, redimidas, restauradas pela fé em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor Deus, transformando. Fortalece a vida dos nossos filhos. Não permita, Senhor Deus, que eles venham cair no mal. Ser, Senhor Deus, escravizados pelo mundo mal, escravizados por vícios e pela violência. Restaura, Senhor Deus, a fé de toda a nossa nação, porque precisamos ser transformados, ó Pai. Em tudo nós te louvamos e te adoramos. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos, ó Pai. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser, com a oração ao Deus que muda e transforma a história.